Campanhas profissionais, cartazes por todo o lado, comícios e debates. Já pensaste quanto é que custa a nossa democracia ou quem é que paga esta fatura? Hoje vou mostrar-te com números reais como é que os partidos políticos são financiados em Portugal, vamos olhar para as contas de cada um e analisar os podres que ninguém quer ver. Prepara-te porque os números são surpreendentes. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E antes de falarmos de valores, importa perceber como é que os partidos podem ser financiados. A lei portuguesa estabelece exatamente isso no seu artigo 3º e eis as fontes de receita legalmente previstas para todos os partidos políticos, desde cotas e contribuições dos filiados, a contribuições de candidatos e representantes eleitos, subvenções públicas, atividades de angariação de fundos, rendimentos do seu património imobiliário, temos uma série delas. Importa também destacar que todos os valores recebidos em numerário têm de ser propriamente identificados, ou através de um cheque ou de transferência bancária. E existem também alguns limites nestas fontes de financiamento. E se vocês tivessem que apontar uma que representa a maior fatia do bolo para os partidos políticos, seguramente apontariam as subvenções do Estado. Em Portugal, o Estado é efetivamente de longe o maior financiador dos partidos. Esta subvenção pública é paga todos os anos com base nos votos obtidos nas eleições legislativas. Mas e quanto é que vale um voto exatamente? Bom, em 2024 o valor de cada voto foi de 3,77€, entregue a partidos que obtivessem mais de 50 mil votos. Este ano, cada voto vai valer 3,87€. Porquê? Porque o valor de cada um dos nossos votos está indexado ao IAS, o indexante de apoios sociais, valendo mais concretamente 0,74% do mesmo. Este montante é multiplicado depois por 4 anos, que digamos é a duração normal de uma legislatura. Assim que, vistas bem as coisas e olhando para quem recebeu mais, com base nas eleições passadas, temos a Aliança Democrática e o Partido Socialista claramente destacados porque foram também quem recebeu a maior quantidade de votos. Mas atenção, porque isto é apenas o valor durante a legislatura ou governação. O Estado também financia as campanhas eleitorais. Neste caso, em concreto, o bolo total é de 20 mil vezes o IAS, ou perto de 8 milhões de euros, onde 20% desse valor é distribuído igualmente por todos os partidos e os restantes 80% serão distribuídos novamente pela proporção de votos. Sim, é o Estado o principal financiador da atividade política. O mesmo é dizer que somos todos nós que contribuímos para isto. Por exemplo, falando de campanhas, o PS teve um prejuízo superior a 300 mil euros na campanha das eleições de 2024 e o PSD apresentou um prejuízo ainda acima desse valor. O Bloco de Esquerda cumpriu à risca o orçamento que tinha apresentado e a Iniciativa Liberal exatamente no mesmo. Aqui é estranho que as despesas tenham miraculosamente sido iguais ao financiamento da campanha e o mesmo também aconteceu com o Chega. É como se, à exceção dos maiores partidos políticos do Parlamento, todos os demais fossem extremamente meticulosos e cuidadosos com as suas despesas, não gastando nem mais um cêntimo do que orçamentaram para a campanha. Nada que investigar aqui. Certo? Mas na prática nem tudo vem do Estado. Os partidos contam também com as cotas dos seus militantes, um gesto simbólico, mas importante. Partidos como o PCP ou o PSD, com estruturas nacionais enraizadas, arrecadam dezenas ou centenas de milhares de euros por esta via. E o contraste é enorme. Em 2023, por exemplo, o Partido Livre arrecadou apenas 7 mil euros em cotas dos seus militantes, uma gota naquilo que são um oceano de contribuições.
eleições. De facto, para a maioria dos partidos de esquerda, as cotas continuam a representar uma fração significativa do total para os partidos mais pequenos. Destaque para o PCP, mas já vamos ver isto com mais detalhe. A lei permite ainda que qualquer cidadão, e aqui estamos a falar apenas de pessoas singulares, façam donativos aos partidos políticos, até o máximo de 25 vezes, novamente, o indexante de apoios sociais. Mas estes donativos não podem ser feitos em dinheiro. Quem quiser apoiar o partido tem de passar um cheque ou realizar uma transferência bancária para dessa forma poderem identificar o donante. Todos os donativos devem ser declarados à entidade das contas, mas há sempre dúvidas sobre o controlo e a origem de algumas transferências. Isto é particularmente válido para as contas entregues pelo Chega, que não identificam a proporção de donativos, assim que pessoalmente tive que estimar o valor. De qualquer forma, PSD e PS são de longe os que conseguem maior apoio privado, apesar de na visão geral do tema não serem montantes relevantes. Alguns partidos exploram ainda as receitas próprias, desde eventos a merchandising, livros e palestras. O PCP é o caso mais conhecido, com a Festa do Avante, a gerar receitas regulares. Em 2023 gerou mais de 2 milhões de euros de receita, que se traduziram num lucro de 250 mil euros. Mas então, e o património? É que o PCP, por exemplo, tem mais de 15 milhões de euros em património imobiliário, que infelizmente não discriminam o valor que recebem das rendas. Não sei se, por exemplo, são estes 1,3 milhões que estamos a ver na imagem, ou se estão ali nos serviços de 700 mil euros. Nós não temos acesso às notas destas apresentações financeiras. O que eu vos posso dizer é que um partido cuja ideologia assenta no facto do lucro ser uma exploração do trabalhador, não deixa de ser irónico ter apresentado em 2023 cerca de 800 mil euros de lucro. Ora, por lei, os partidos não podem ter fins lucrativos, mas podem e devem gerir os seus recursos reinvestindo esse capital em campanhas futuras ou em despesas correntes. Não podem, de nenhuma forma, distribuir dividendos. No final de 2023, o PS teve um resultado positivo de 1,5 milhão de euros, já o PSD teve um prejuízo de 750 mil euros. Outra coisa que vocês também devem saber é que os partidos estão isentos de uma série de impostos. Não pagam IRC, não pagam IMI, não pagam IMT, não pagam também IVA em despesas associadas à atividade política. Isto parece-te justo? É que todos os anos os partidos têm de entregar contas detalhadas ao Tribunal Constitucional, que fiscaliza, através de uma entidade, a entidade das contas e financiamentos políticos, as mesmas. Em caso de irregularidades, contas mal justificadas, omissões ou excesso de donativos, existem algumas multas definidas, mas o sistema é lento e é criticado pela falta de eficiência. Alguns partidos políticos têm apresentado propostas para abolir as isenções fiscais que determinaram em 2017. Por exemplo, em 2022, o Chega, o Bloco, o PAN votaram a favor e PS, PSD e PCP e LIVRE votaram contra. Ainda nesta questão da transparência, o PAN propôs que todos os partidos sejam obrigados a publicar as contas nos sites respectivos, uma proposta que ninguém aceitou. Em 2022, o PCP propôs reduzir o financiamento dado aos partidos pelo Estado, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, que só os tornaria mais dependentes do financiamento junto dos filiados e dos privados. Esta proposta do PCP foi rejeitada com votos contra do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Não é divertido que, quando queres reduzir a principal fonte de financiamento dos outros, eles votem contra, mas quando queres abolir a isenção fiscal de impostos do teu enorme património, tu votes contra? É que, no meio disto tudo, quem é que realmente defende os interesses dos portugueses, da eficiência, dos gastos? É que financiar a democracia custa muito dinheiro e todos pagamos por ela, através das subvenções públicas e indiretamente com a confiança que damos a cada partido. Mas a confiança sem esta transparência não serve de nada. Por isso, cabe-nos exigir contas claras, partidos sérios e uma democracia onde o voto não se compre, mas se respeite. Semana muito positiva para a maioria dos mercados, exceto os índices americanos. A Europa apresentou ganhos transversais, acompanhados por Japão e pelo mercado chinês, mas nos Estados Unidos assistimos a perdas superiores a 2%.
Cansado de perder, Trump fez mais um número, desta vez com o presidente da Reserva Federal. Já conhecíamos a animosidade entre ambos, mas desta vez Trump foi mais incisivo, dando a entender que Powell não vai continuar no cargo. No entanto, não deixou claro se antecipa a saída do mesmo ou vai esperar pelo final do mandato. Se optar por esperar, então Trump só poderá eleger um novo presidente da Fed em maio do próximo ano. Por agora, a Fitch alerta que o crescimento económico mundial este ano não vai chegar aos 2%. E isto é um resultado direto da guerra comercial iniciada pelo mesmo Trump. Este valor seria o mais fraco desde 2009 porque, segundo a agência, prejudica as perspectivas de investimento empresarial. Na Europa, as projeções da Fitch apontam para valores abaixo de 1%, um cenário a que já estamos acostumados de estagnação. Enquanto isso, a China continua a política de aproximação com o Sudeste Asiático. Depois da Malásia, foi a vez do Vietnã assinar uma série de acordos de cooperação que, na minha opinião, é mais uma manobra de sedução diplomática do que outra coisa. A ideia aqui é não se deixar isolar pelos Estados Unidos e é uma ideia que começa a ganhar força, já que estes parceiros comerciais ainda são uma parte significativa da economia da região e podem ser obrigados a escolher aliados em breve. Quem também tem de fazer escolhas é a França. Não há dinheiro para tudo e para tentar manter o déficit em valores prometidos de 4,6% e, diga-se, muito acima do exigido pela União Europeia, vão ter de cortar 40 mil milhões de euros em despesa pública. Para terem uma ideia, a França gasta atualmente 70 mil milhões por ano em pensões. Portanto, mais uma vez, vão falhar a meta orçamental bem ao estilo socrático. É por isso que emprestar dinheiro ao governo francês oferece hoje em dia uma rentabilidade superior do que emprestar ao nosso governo. A política pública francesa está descontrolada e vai ser preciso apertar o cinto. O BCE desceu as taxas de juro para 2,25%, um valor em linha com a inflação registada em março, e eu relembro que se Lagarde tem o azar da inflação subir para os 3%, a credibilidade do BCE vem por água abaixo e nunca mais conseguirão trazer a inflação para os 2%, sem que isso implique uma profunda recessão. Eu, por um lado, percebo aqui a lógica do BCE, com o preço da energia, neste caso do petróleo, em mínimos, é muito difícil que a inflação dispare novamente, mas estão a correr um risco calculado que pode sair muito mal. E pode correr mal porque a energia é só um dos componentes do índice da inflação. A comida é outro e a subida, por exemplo, do preço dos ovos é um bom indicador. Se olharem para os preços há 3 anos atrás e compararem com os preços atuais, vão levar um choque de realidade que não deixa ninguém indiferente. É que já este ano, enquanto o cacau, o açúcar e o trigo estão mais ou menos controlados, a aveia, a carne de vaca e a soja continuam a escalar sem fim à vista. Em relação ao portfólio, vimos uma subida de dividendo esta semana pela Johnson & Johnson em 5% e vimos o portfólio fechar a mesma em 36% de valorização, com $64 em dividendos recebidos neste mês. E é tudo por hoje. Deixa um like se aprendeste algo com este episódio e queres apoiar o canal, passa pelo Insta e segue-me por lá, onde eu vou subindo conteúdo diferente, e se queres a verdadeira experiência de comunidade, passa pelo Patreon e pondera juntar-te a nós. Tens uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo e pessoas incríveis prontas a ajudar-te. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. I wrote a book in 2018 called Mastering the Market Cycle. And I'm a great believer in cycles. I'm a student of cycles. I've lived with cycles for a long time. And yet, when I got about 2/3 of the way through writing the book, I said to myself, why do we have cycles? The economy grows at 2% a year. Why doesn't it just grow 2% every year? Why sometimes 1 and sometimes 3 and sometimes -1? Sometimes. What's the answer? The answer is that people go to excess. And, for example, if the economy is growing well for a few years, business heads say, oh, well, we have to build a new factory to get our increased share of the growth in our industry. And so they do, but so does everybody else. Now there are too many factories, and now the factory utilization falls and the companies go into decline. So then they pull back and they stop building factories. So straightforward, greed and fear. Greed and fear is a good way to put it. And you know, you mentioned the memos. The second memo I wrote
1991 was called The Pendulum. Greed and fear, optimism and pessimism, credulousness and skepticism.